Ele a fez virar-se lentamente. Os olhos dos dois se encontraram, e por alguns segundos o mundo pareceu parar. Russo não tentou beijá-la, apenas a olhou, um olhar que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. O ar dentro da cabine estava quente, e a brisa que entrava pelas escotilhas apenas aumentava o contraste entre o frescor da noite e o calor que emanava deles. As emoções que vinham sendo contidas começaram a transbordar. Jéssica sabia que bastaria um gesto, um passo em falso e perderia o controle. Num impulso quase inconsciente, tocou o rosto de Russo. Ele fechou os olhos, deixando os dedos dela percorrerem-lhe a pele, a boca. O simples contato fez o coração de Jéssica disparar, e ela recuou, assustada com a própria reação. Você não ia me oferecer um jantar? Perguntou, tentando parecer firme, embora a voz tremesse. Eu estava prestes a lhe oferecer um beijo, e é bem mais excitante. Mas eu teria recusado, Russo. Eu sei. A voz dele soava sincera, tranquila. Entendo a maneira como você foi criada, e o quanto isso pesa entre nós. Nunca vou pedir mais do que você queira me dar. Se é verdade, então me prove. Prepare algo para comer. Estou faminta. Ele riu. Como quiser, fazendeira. Enquanto Russo trocava de roupa, Jéssica ficou observando o luar refletido nas águas calmas do Lago Azul. O silêncio era quase mágico. Quando ele voltou, foram juntos até a cozinha. Resolveram fazer bifes grelhados com batatas assadas e uma salada de tomates e pepinos. Ela cortava as verduras enquanto ele ajeitava a churrasqueira na proa do barco, e o aroma do carvão e da carne logo se misturou ao perfume da noite. 15 minutos depois, estavam sentados lado a lado no convés, sob o brilho prateado da lua. O vento balançava levemente os cabelos de Jéssica, e por um momento ela esqueceu tudo: o banco, as dívidas, o medo. Russo levantou-se e retornou com uma garrafa de vinho e 2 taças. Guardei este vinho para uma noite especial, disse, servindo-os. Jéssica examinou o rótulo com ironia. Um vinho especial para deixar fazendeiras inocentes sem juízo? Ele riu. Não, é um tinto da Toscana, safra antiga. Trouxe da Itália. Já esteve na Europa? Sim. Passei quase um ano viajando e estudando. Queria ter ficado mais, mas meu pai morreu e precisei voltar para assumir o lugar dele no banco. Sinto muito, murmurou. A vida segue, respondeu com um tom resignado. Nunca pensou em viver só da arte, Russo? Virar pintor profissional? Ele hesitou antes de responder. Algumas vezes. Mas, para ser sincero, eu precisava do chão firme do trabalho. A arte exige entrega demais. Jéssica percebeu o peso na voz dele e mudou de assunto. Invejo você por ter conhecido a Itália. Sempre sonhei em viajar o mundo. E deixaria a fazenda? Talvez, ela riu sem graça. Muito em breve posso estar com tempo de sobra. Talvez até desempregada para sempre. A amargura escapou sem que percebesse. Assim que terminou de falar, arrependeu-se. Russo Braga, afinal, era um dos homens que poderiam decidir o destino de sua terra. Colocou a taça no chão e abraçou os joelhos, olhando para o reflexo da lua no lago. Desculpe-me, eu não devia ter dito isso. Russo não respondeu. Apenas se levantou e foi buscar os pratos e talheres. O silêncio que se formou entre eles era tão denso quanto a própria água que o cercava. Se ao menos fosse possível parar o tempo, pensou Jéssica, ou adiantar o relógio até o dia em que tudo isso já fosse passado, onde o banco não existisse entre nós, onde eu pudesse simplesmente ficar. Mas nada podia mudar, nem o vinho,
nem a lua, nem o encanto perigoso de Russo Braga. A realidade os separava, e ela sabia disso. Comeram quase em silêncio, e quando o jantar terminou, Russo foi o primeiro a quebrar o clima. Tudo isso foi um erro, Jesse. Ele bebeu o resto do vinho e se levantou. Eu devia ter ficado sozinho. E por que não ficou? Ela retrucou, levantando-se também. É verdade. A voz dele endureceu. Você sempre fez questão de me lembrar que existe um muro entre nós. Então, talvez seja hora de respeitá-lo. Talvez, murmurou, com o coração apertado. Ele deu um passo atrás, o semblante frio e decidido. Vou levá-la para casa. Jéssica quis responder, mas as palavras não saíram. Sentia o corpo inteiro tremer entre o orgulho e o medo de perdê-lo. Russo? Chamou com a voz quase inaudível. Ele parou. O som do vento e da água preencheu o espaço entre eles. Por um instante, parecia que o lago inteiro prendia a respiração, esperando o que ela diria a seguir. O que é, Jesse? Perguntou o Russo, parando no meio do convés. A voz dele soou firme, mas o corpo permanecia imóvel, voltado para o lago, como se temesse encará-la. Não quero levantar muros entre nós, começou ela, a voz trêmula. Mas não consigo evitar. Dei tantas voltas, tentei fingir que tudo era simples, que podíamos apenas aproveitar o momento. Fez uma pausa, respirando fundo. Mas é quase impossível. O vento soprou devagar, mexendo os cabelos dela. Por um instante, o único som foi o das águas calmas batendo no casco do barco. Mas, ainda assim, ela continuou, num sussurro. Eu quero. Russo girou lentamente, o olhar intenso buscando dela. O que você quer, Jesse? Quero tentar. Ela estendeu a mão, hesitante, mas decidida. Ele se aproximou um passo. É loucura, você sabe, murmurou, segurando-lhe a mão e puxando-a para junto de si. E se eu parasse para pensar, já estaria bem longe daqui, respondeu ela num sorriso frágil. Os olhos de Russo Braga pareciam mais escuros sob a luz prateada da lua. É o seu orgulho que fala, Jesse. Você não confia em mim. Sabe que por mais que eu queira, posso acabar magoando você e sua família. É isso que pensa, não é? Ela balançou a cabeça, as lágrimas brilhando nos cílios. Não, Russo, sussurrou, quase sem voz. Não é isso. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Jéssica Maciel se ergueu na ponta dos pés e tocou os lábios dele, suave, tremendo, intenso. Foi um beijo breve, mas cheio de verdade. Um beijo que continha tudo o que as palavras nunca dariam conta de dizer. O medo, a entrega, o desejo, o risco. E quando ele a envolveu nos braços, sem pressa, ela teve a certeza de que nada voltaria a ser como antes. Jéssica ficou um bom tempo aninhada nos braços de Russo Braga, o rosto encostado no peito dele, ouvindo o ritmo firme do coração que batia como se quisesse acompanhar o dela. Tentava compreender aquele turbilhão de emoções novas que a deixava sem chão. Beija todas as mulheres que conhece desse jeito? Perguntou por fim, levantando os olhos. Todas não, respondeu ele com um sorriso preguiçoso. Minha mãe, minhas irmãs e a esposa do meu melhor amigo, por exemplo, estão fora da lista. Ora, não brinque, Russo. Quantas já beijou assim de verdade? Assim, exatamente assim? Ele inclinou a cabeça. Apenas uma. E posso jurar que me lembraria se houvesse outra. Está com ciúmes? Eu? Riu, mas o rubor no rosto a denunciava. Imagine, só estou avaliando as nossas posições. Você é um especialista e eu uma simples amadora. Podemos resolver essa diferença se quiser, é mais fácil do que imagina. Pelo que ouço dizer, resolver essas diferenças pode ser bem complicado. Não para quem ama.
As palavras dele fizeram um arrepio subir-lhe pela espinha. Teria sido uma declaração ou só mais uma provocação? Não quis saber. Era melhor não mergulhar fundo demais naquele olhar. Já está tarde, disse ele, percebendo a hesitação dela. Acho que devo levá-la de volta. Já demos um belo show para os nossos vizinhos de cais essa noite. Jéssica arregalou os olhos, virando-se rápido para o outro lado. De fato, um homem os observava de longe, debruçado no corrimão de um veleiro. Quando os olhares se cruzaram, o sujeito acenou com a mão. Você não tinha dito que estávamos sozinhos? Ela exclamou, sem esconder o pânico. Cometi um engano, ele respondeu, sorrindo. Um engano bom e desastroso. Ela olhou de novo e arregalou os olhos. Aquele sujeito é o Elton, meu primo. Russo riu incrédulo. Elton Araújo é seu primo? Jéssica não resistiu e caiu na gargalhada. Primo em 3º grau. Pois se prepare, senhor Russo Graga. Mande passar seu melhor terno, escolha um padre de confiança e aceite seu destino. Está prestes a herdar uma fazenda hipotecada. Dias depois, o sol de fim de tarde dourava a horta da Vale Verde. Você contou mesmo a ele que o professor Elton era nosso primo? Perguntou Wanda entre risos, enquanto ajudava a irmã a replantar alfaces. Contei. Foi a única forma de acalmar os ânimos dele. Você precisava ver a cara que o Russo fez, respondeu Jéssica rindo. E como consegue trabalhar tanto tempo com essa mistura? Wanda torceu o nariz. Não exagere. É só composto orgânico, não tem cheiro. Cheiro não, mas enjoo dá, murmurou a irmã, pousando a mão no ventre. Jéssica observou, surpresa. Outra gravidez? Acho que sim, respondeu Wanda, sorrindo com ternura. Mas que notícia maravilhosa! Vocês querem um menino dessa vez, não? Serão 2, disse com convicção. Sinto aqui dentro, Jéssica. 2 coraçõezinhos batendo. Só espero que pelo menos um deles seja igual ao pai. Jéssica sorriu. Gostava de todos os cunhados, mas tinha uma afeição especial por Sandro, o marido de Wanda, um homem simples, apaixonado pela terra, tão dedicado quanto ela. Tenho certeza que será, disse. Às vezes fico imaginando se algum dia vou sentir por alguém o que você sente por ele. E o que me diz de Russo Braga? Perguntou Wanda, piscando. O homem mais atraente que já conheci, confessou. Mas trabalha para o Banco Nacional dos Fazendeiros. Não pode perdoá-lo por isso? Ultimamente ando com pouca paciência. Por que justo alguém como ele, que tem tudo na vida, se presta a tirar o que é dos outros? É o trabalho dele, Jéssica. Eu sei, suspirou. Mas para mim, ações falam mais do que palavras. E se vocês conseguirem pagar a dívida dentro do prazo, isso mudaria alguma coisa? Jéssica largou a enxada e limpou o suor da testa. É o que ele deve estar se perguntando agora. Faz uma semana desde o jantar no barco e Russo não deu mais sinal de vida. Deve ter ficado apavorado com a história do primo Elton. Que nada! Ele é do tipo que não se assusta fácil, respondeu dando de ombros. Só está tentando entender meu jogo. Ou está tentando entender o que sente por você, retrucou Wanda com um sorriso provocante. Jéssica riu, mas havia um leve tremor na voz. É mais provável que eu seja só mais uma das mulheres da vida dele. Não seja cruel, mana, disse Wanda com um olhar doce. Às vezes o amor chega disfarçado, até para quem jura que não vai se apaixonar. Escute, Wanda, disse Jéssica enxugando o suor da testa enquanto recolhia as últimas hortaliças da tarde. Se você fosse um homem jovem e atraente, que interesse veria numa fazendeira prestes a falir? Wanda largou a cesta de verduras e a observou atentamente. A caçula da família Maciel era uma combinação perfeita das irmãs. Tinha os cabelos dourados de Sílvia, os olhos verdes de Sandra, a boca cheia e rosada de Wanda e o nariz arrebitado de Sara. Nada, em tese, original, mas juntos, esses traços formavam um conjunto irresistível, uma beleza viva, inquieta e única.
Qualquer homem se perderia naquela mistura de temperamento forte e inteligência afiada. Sabe, Jéssica, Wanda suspirou. Nenhuma de nós teve a ideia de lhe ensinar os fatos da vida. Mamãe fez isso quando eu tinha 12 anos, retrucou, confusa. Não falo desses fatos, minha querida. Wanda sorriu de canto. Falo do que os homens procuram numa mulher. E, receio dizer, você nasceu com todos. Receia? Não entendi onde quer chegar. Wanda riu. Passou o braço pelos ombros da irmã e caminhou em direção à varanda. Vamos para casa. Depois conversamos sobre isso e quem sabe sobre uma fatia de melancia daquelas que papai esconde na geladeira. Alguns dias depois, já tarde da noite, Jéssica estava sozinha no pequeno escritório da fazenda Vale Verde, conferindo o livro de contas. Os olhos ardiam, mas ela não desgrudava da calculadora. De repente, levantou o rosto e sorriu com incredulidade. Os números batiam. Se nada saísse do previsto, teriam dinheiro suficiente para enviar o cheque do mês ao Banco Nacional dos Fazendeiros. E, com sorte, quitar o restante no próximo. Pela primeira vez em meses, uma centelha de esperança reacendia dentro dela. Encostou-se na cadeira, saboreando a sensação de vitória, quando João, um dos gêmeos, entrou pela porta. Não devia estar dormindo? O que faz acordado a essa hora? Fui dar uma olhada nos galpões da granja. E você? Ah, João nem imagina. Acho que encontrei uma solução para... Ela parou ao ver o olhar preocupado do irmão. Aconteceu alguma coisa? Talvez. É só um pressentimento. Mas alguns frangos estão meio parados, com as penas arrepiadas. Pode ser só por causa da umidade. Espero que sim. Tomara mesmo. Ela murmurou, tentando afastar o mau pressentimento. Vá dormir, Jéssica. Amanhã a gente vê se era só impressão. Na manhã seguinte, o pior se confirmou. Parados ao redor da vala, Jéssica, João, Rafa, Sandro e Guilherme observavam em silêncio as dezenas de aves mortas. Mas atrás, seu Raimundo e Dona Eudora, os pais, balançavam a cabeça, atônitos. Vamos cobrir logo isso, disse Sandro, a voz embargada. Ainda há muito trabalho a fazer. Jéssica esperou que os pais se afastassem, pegou uma pá e juntou-se aos irmãos. O cheiro era forte, o cansaço físico se misturava ao desespero. Quantas perdemos? Perguntou sem obter resposta. Ninguém sabia ao certo. Uma epidemia rara de gripe aviária havia devastado semanas de esforço e investimento. Tudo o que podiam fazer agora era enterrar os animais e torcer para conter o avanço da doença. Quando terminaram, Guilherme a alcançou no caminho de volta à casa. Já calculou o tamanho do prejuízo? Jéssica olhou para ele com compaixão. O irmão mais velho, que sempre fora o mais firme de todos, parecia envelhecido de repente. Por que você escolheu ser fazendeiro, Gui? Perguntou, tentando aliviar o clima. Sei que não teve muitas opções, mas por que insistir na terra? Você sabe o porquê, respondeu ele, simples. E ela sabia mesmo, porque amar a terra era quase uma maldição de família, aquele tipo de amor que faz sofrer, mas impede de desistir. Essa epidemia veio na pior hora possível, murmurou Jéssica, mas vamos superar. Sempre superamos. Vou vender minhas terras, disse Guilherme de repente. Vou pagar ao pai até o último centavo que ele me emprestou. Jéssica parou, chocada. Nem pense nisso, Guilherme Maciel, exclamou. Seria loucura. Já chamei um corretor para avaliar o sítio. Então ligue para ele e cancele, agora, ordenou ela. Não quero ser o motivo de papai perder um palmo das terras dele, respondeu firme. Jéssica o olhou com ternura e mudou o tom. Você é o primogênito, Gui. Papai sempre se sentiu em dívida por não ter te ajudado mais quando se casou com a Sueli. Acha mesmo que ele suportaria ver você vendendo tudo?
A crise foi para todos. Quando ele hipotecou a Vale Verde, fez por amor, não por obrigação. Se vender agora, ele nunca vai se perdoar. Papai ficará pior se perder as próprias terras, retrucou Guilherme teimoso. Mas não vai perder, insistiu Jéssica. Já mandei o cheque ao banco. Pelo menos por enquanto eles vão nos dar trégua. Ela tem razão, Guilherme, disse Sandro surgindo por trás deles. Aguente firme. Faça isso pelo seu pai. Os três seguiram em silêncio até a casa. A noite caía sobre a fazenda, pesada e úmida, como se o céu também compartilhasse do cansaço deles. 3 semanas depois, o pior parecia ter passado. Os galpões estavam quase vazios, mas o medo dava lugar a um fio de esperança. Parece que a tempestade ficou para trás, disse Jéssica, observando as novas aves. Mas precisamos redobrar os cuidados, respondeu Rafa. Perdemos muito dinheiro com isso. Você acha que eu não sei, Rafa? Ela retrucou, cansada. Ele hesitou um instante e depois perguntou: Tem alguma notícia do banco? Nenhuma notícia, então? Perguntou Rafa, enquanto fechava o portão do galpão. Nenhuma, respondeu Jéssica, desanimada. E do russo? Ligou algumas vezes. Contei o que aconteceu, mas ele não mencionou o assunto da dívida, e eu também não perguntei. Rafa suspirou e tentou mudar o assunto. Vamos, mana, eu te ajudo com as verduras. O sol de maio queimava impiedoso quando Jéssica chegou à horta. Há dias não ia até ali, os galpões haviam consumido toda a sua atenção. Agora, o que via a fez morder o lábio de raiva. Folhas comidas por lagartas, ervas daninhas por toda parte, o trabalho de meses ameaçado. Santo Deus, murmurou, o olhar perdido. Será que nunca vai acabar? Talvez fosse uma bênção se a terra secasse e o vento levasse tudo embora. Mal sabia o quanto aquelas palavras seriam proféticas. Na hora do almoço, ao entrar em casa, encontrou sobre a escrivaninha do quarto um envelope. O nome no destinatário era do pai, Raimundo Maciel, mas a letra no remetente fez o sangue de Jéssica gelar. Banco Nacional do Campo. Com as mãos trêmulas, rasgou o envelope e leu. Prazo final de 30 dias. Após esse período, a instituição executará a hipoteca da fazenda Vale Verde. O valor total da dívida deverá ser quitado integralmente. 30 dias. Não havia mais negociações nem apelos. O Banco Nacional dos Fazendeiros não tinha piedade, nem mesmo quando o coração do credor batia junto ao do devedor. 30 dias. Agora seria impossível esconder a verdade do pai. Antes, porém, ela precisava encarar Russo Braga, olhar nos olhos dele e ouvir a explicação. A secretária do banco informou que ele estava em casa, no Lago Azul, a poucos quilômetros dali. Jéssica não hesitou. Subiu na caminhonete e dirigiu por toda a estrada poeirenta até o cais. Se ele tivesse saído para navegar, ela esperaria. Mas o destino, por uma vez, pareceu estar do lado dela. A caminhonete prata de Russo estava lá. Caminhou decidida pela passarela de madeira até ver o barco branco, imponente, ancorado no fim. Russo! Chamou, a voz firme e apesar do coração acelerado. Ele surgiu na porta da cabine, o mesmo sorriso tranquilo de sempre. Eu sabia que você viria, disse apenas, estendendo a mão para ajudá-la a subir. Podemos conversar lá dentro? Pediu ela, sem querer testemunhas para o confronto. Ele assentiu e abriu passagem. Jéssica desceu os degraus estreitos e parou, chocada. Meu Deus! Sou eu! Exclamou. Vendo no cavalete um retrato inacabado, com seu rosto esboçado em traços suaves e olhos cheios de luz. Ainda não terminei. Mas acho que não veio aqui para falar de pintura, veio? Não, respondeu, engolindo um nó na garganta. Viera exigir explicações, mas as palavras travaram ao vê-lo ali, tão próximo. Recebeu a carta, não foi, Russo Braga?
Perguntou Russo, a voz mais grave do que o habitual. Ela apenas assentiu. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, Jéssica. Pode não acreditar, mas tentei. A lembrança do envelope queimou-lhe as mãos. Não foi o bastante, Russo Braga, gritou com a voz embargada. Sinto muito. Agora está fora das minhas mãos. Ela o encarou. As mãos dele, tão firmes, tão belas, lhe pareciam as de um traidor. Lave essas mãos, Russo. Ou já fez isso depois de entregar a minha família à diretoria do seu banco? Eu sou parte da diretoria, e se pudesse te daria mais tempo, mas há limites até para o que eu posso decidir. A raiva que a havia sustentado até ali começou a ceder, dando lugar a algo pior, tristeza. Era como se o coração, que antes pulsava de orgulho, agora pesasse como chumbo. A carta selava o fim. O amor que nascera entre os dois estava condenado. E nos olhos de Russo, Jéssica viu a mesma dor que sentia. Tenho certeza de que você tentou, disse, a voz baixa. Uma vez me disse que não fazia milagres. Acho que foi a única verdade que me contou. Ninguém pode imaginar o que eu estou sentindo, mas eu posso imaginar o que você sente. Ele hesitou. Vou sentir muito a sua falta. Eu também, sussurrou ela. Quando tudo isso acabar. Não! Interrompeu, virando-se de costas, as lágrimas escorrendo. Não importa o que aconteça. O que houve entre nós termina aqui. É melhor cada um seguir seu caminho. Ela foi até a porta. Os dedos tocaram a maçaneta, e então sentiu as mãos dele sobre seus ombros. Russo a fez virar-se devagar. Os olhos dos dois se encontraram, e no silêncio que se seguiu, tudo o que não podiam dizer pareceu gritar. Adeus, Jéssica. Adeus, Russo. Por um instante, o tempo parou. Ele segurou-lhe o queixo com ternura e seus lábios se encontraram pela última vez. Um beijo breve, mas profundo o bastante para selar o fim e o começo da saudade. O gosto salgado das lágrimas de Jéssica misturou-se ao calor daquele beijo sem fim. O sal e o desejo, a dor e a entrega, tudo se fundia num único instante de amor e despedida. A cada segundo que os lábios se encontravam, mais nítido se tornava o abismo que os separava. Ela sabia, aquele beijo não era uma promessa, era adeus. E ainda assim, permitiu-se alguns instantes de rendição. Abandonou a razão, deixou que o corpo falasse o que as palavras não podiam dizer. Os braços de Russo a envolveram com a força de quem tenta deter o tempo, e o peito dele serviu de abrigo e prisão ao mesmo tempo. Por um breve momento, Jéssica esqueceu o mundo. Esqueceu a fazenda, a dívida, o peso do nome Maciel. Era apenas uma mulher nos braços de um homem que, por ironia cruel, amava e odiava na mesma medida. Mas a realidade, fria e implacável, veio como uma lâmina. O toque dele, que antes era abrigo, agora lhe queimava a pele com a lembrança do impossível. Reunindo o pouco de coragem que restava, Jéssica afastou-se. Os olhos marejados encontraram os dele. Havia culpa, ternura e um amor que o orgulho jamais permitiria confessar. Sem dizer palavra, virou-se. Caminhou até a porta, o coração em desordem, as pernas trêmulas. Sabia que se ele a chamasse pelo nome, se tentasse impedi-la, jamais conseguiria ir embora. Por isso saiu depressa, antes que ele o fizesse, antes que qualquer gesto de ternura a fizesse esquecer quem era. Lá fora, o vento do lago cortava o rosto molhado, misturando-se às lágrimas. E enquanto atravessava o cais sob a lua cheia, Jéssica Maciel compreendeu que às vezes o amor não é o bastante para salvar o que o destino já escreveu. Naquela tarde, pouco antes do jantar, Jéssica Maciel chamou os irmãos gêmeos, Renato e Jonas,
e juntos decidiram que havia chegado o momento de contarem toda a verdade aos pais. Vocês esperaram tempo demais, meus filhos, disse seu Raimundo Maciel, com tranquilidade surpreendente, assim que Renato terminou de explicar o problema e a razão de terem escondido por tanto tempo. Vocês três carregaram mais peso do que deviam. Tinham acabado de jantar e estavam reunidos na sala da velha casa da fazenda. O ar cheirava a café fresco e a lenha queimando no fogão de ferro. O Shane e o Greg ajudam quando podem, pai. Ela levantou-se da poltrona e sentou-se no chão, encostando a cabeça nos joelhos dele, como fazia quando era menina. De qualquer modo, estou muito orgulhoso de vocês, continuou Raimundo, acariciando os cabelos loiros da filha. Fizeram exatamente o que eu faria. Os três se entreolharam, atônitos. Esperavam broncas, não elogios. Estavam prontos para ouvir um sermão sobre responsabilidade e omissão, e, entanto, o que recebiam eram palavras de afeto. Mas perdemos, pai, murmurou Jéssica, com a voz embargada. E quem disse que a vida é feita só de vitórias? Ele respondeu com um meio sorriso. Sim, mas a fazenda, tentou argumentar antes de ser interrompida. Quais são seus planos? Perguntou Raimundo, fitando os três com serenidade. Imagino que ainda não tenham desistido. Jonas tomou a palavra. Temos duas alternativas. A Sandra e o Túlio querem nos emprestar o dinheiro para quitar o banco. Seria um investimento para eles e... Não, cortou Raimundo, firme. Mas pai... Jéssica o segurou pela mão com súplica no olhar. É justamente nos momentos difíceis que a família deve se ajudar. Essa alternativa está fora de questão, Jéssica, respondeu ele, sem hesitar. Quando meus filhos deixam esta casa, o único presente que posso dar é a liberdade. Não quero obrigações entre nós. Dívidas entre pais e filhos são feridas que nunca cicatrizam. Ela o conhecia bem o bastante para saber que nenhum argumento mudaria sua decisão. O orgulho do velho Raimundo era o mesmo que o sustentava a vida toda. A segunda alternativa, continuou João, é vender uma parte das terras. Raimundo endireitou-se na cadeira e declarou com firmeza. E eu sei exatamente qual será. Eudora, a esposa, levantou-se e foi buscar papel e lápis. Quando voltou, Raimundo desenhou rapidamente o mapa da fazenda e traçou 2 linhas longas e uma menor, marcando um círculo num canto. É este pedaço aqui que vamos vender. Jéssica reconheceu na hora o local. Era o trecho mais bonito da fazenda, uma área de mata nativa, com um pequeno açude e um velho salgueiro chorão à beira da água. Era ali que ela se refugiava quando precisava pensar ou sonhar. Aquele pedaço de terra era seu paraíso particular, mas também sabia que o pai estava certo. Era a parte menos produtiva, de difícil acesso. Se havia um sacrifício a fazer, que fosse esse. Está certo, pai, respondeu, com voz suave, disfarçando a tristeza. Aquelas terras não são essenciais para nós quanto o restante. Raimundo assentiu satisfeito e olhou para os gêmeos. Há, porém, uma condição, continuou. Só vendo para outro fazendeiro. Não quero loteamentos cheios de casas sem alma por perto. Ouvi dizer que a Lassen Empreendimentos está comprando áreas por aqui, avisou Rafael. Se for para eles, prefiro ir embora para sempre, respondeu o velho com firmeza. Mas Vale das Palmeiras é o seu lar, pai, protestou Jéssica. Não será mais se aquele pedaço cair nas mãos de gente que só pensa em lucro. Fique tranquilo, pai, disse Renato, tentando acalmá-lo. Daremos um jeito de fazer tudo como o senhor quer. Será que o banco espera até acharmos um comprador? Perguntou Dona Eudora, preocupada. Todos os olhares se voltaram para Jéssica. Ela sabia que o mais sensato seria mandar um dos irmãos falar com o Russo Braga. Mas depois de tudo o que vivera com ele, e principalmente do último beijo, a simples ideia de reencontrá-lo fazia o coração disparar. Mesmo assim, respirou fundo e assentiu. Eu vou. Amanhã mesmo falo com ele. Na manhã seguinte, o sol dourava os telhados da cidade quando Jéssica entrou no Banco Nacional dos Fazendeiros.
A recepcionista, que antes a tratava com frieza, agora foi toda gentileza. Em menos de 10 minutos, Jéssica já estava no andar de cima. A porta do escritório estava aberta. Russo a esperava encostado no batente, o terno impecável, o olhar cansado, e ainda mais bonito do que ela lembrava. Olá, ela disse, tentando parecer firme. Faz só um dia desde que nos vimos, ele murmurou, com um sorriso triste. Mas parece que foi há muito tempo. Eu sei. Entre, Jéssica. Ela obedeceu. Ele fechou a porta atrás dela. Não vou perguntar por que veio, disse Russo, aproximando-se devagar. Vá em frente, ela respondeu, encarando-o. Pergunte. O que está acontecendo com você, Jéssica? Ela respirou fundo. O perfume dele misturava-se ao ar do escritório e a lembrança do beijo da véspera a fez estremecer. Ontem à noite contamos tudo ao papai, confessou. E ele tá bem? Sim, respondeu, emocionada com a preocupação dele. Ele decidiu vender 20 alqueires da fazenda. Com isso, vamos quitar a dívida. A expressão de Russo foi um misto de alívio e melancolia. Por um instante, Jéssica teve vontade de rir, porque percebeu que por trás de todas as diferenças, os dois eram parecidos demais, teimosos, passionais e, no fundo, feridos. Vocês tomaram a decisão certa, ele disse, com voz baixa. Sinto muito por não ter conseguido evitar que chegassem a esse ponto. Jéssica quis responder algo, mas as palavras lhe faltaram. Apenas o olhou, com a certeza dolorosa de que, mesmo tentando salvar a fazenda, estava perdendo o homem que amava. Tá tudo bem, disse Jéssica, dando de ombros. Não usamos mesmo aquelas terras para nada. Só tenho pena porque... Ela interrompeu a frase, arrependida por ter começado. Por que o quê? Insistiu Russo, percebendo a hesitação dela. Bem, quando era criança, sonhava que um dia aquele pedaço da fazenda seria só meu. Passava horas desenhando casas para construir perto de um carvalho enorme que havia lá. Mas ele morreu atingido por um raio. Os olhos de Jéssica marejaram. Os sonhos às vezes acabam antes do tempo, não é? Ele murmurou suavemente, envolvendo-a por trás com os braços fortes. O meu acabou ontem, respondeu ela, num fio de voz. E o que planejava fazer com aquelas terras, Jéssica? É um segredo só meu. Gostaria muito de saber, disse Russo, deslizando a mão pelo braço dela, num gesto terno. Jéssica ficou em silêncio por alguns instantes. Sabia o risco de abrir o coração àquele homem, mas no fundo, ele era o único a quem realmente queria contar seus sonhos. Sempre quis transformar aquele pedaço num refúgio, começou com voz baixa, uma fazenda modelo, ia construir uma casinha simples, plantar uma horta, criar galinhas, vacas e porcos. Nos fins de semana, receberia crianças da cidade que nunca viram o campo. Queria mostrar a elas como é ordenhar, colher, alimentar os bichos, pescar e andar de a cavalo. Enfim, deixá-las descobrir o que é viver de verdade. Russo sorriu com ternura. É um projeto ambicioso. A vida no campo tá morrendo e eu queria salvar ao menos um pedacinho dela. Jéssica cruzou os braços, pousando as mãos sobre as dele. Se isso é ambição, então eu sou ambiciosa, mas é mais um desejo de proteger o que amo. Ainda dá tempo de realizar, Jéssica. Vocês não vão vender a fazenda toda. Ela concordou, embora ambos soubessem o quanto era improvável. As terras que caberiam a ela na partilha ficariam ligadas às dos gêmeos, e qualquer desvio do plano familiar seria quase impossível. Com um suspiro, ela virou-se para ele. Nem sei por que lhe contei tudo isso, não foi para isso que vim aqui. Talvez porque sinta que eu também tenho sonhos, respondeu com um meio sorriso. Ela pensou em perguntar, mas se conteve, ainda não era o momento. Vim saber se o banco pode esperar até vendermos os 20 alqueires, disse, retomando o assunto com firmeza. Russo ajeitou os óculos, refletindo. Honestamente não sei, mas terras boas estão cada vez mais raras por aqui. Tenho certeza de que não será difícil encontrar um comprador. Papai impôs uma condição. Ele só vende se for para outro fazendeiro.
Não quer ver um loteamento cheio de casas onde antes havia pasto. Nesse caso, vai ser mais difícil. Eu sei. Já tem alguém em vista? Ainda não. Papai vai conversar com os vizinhos, mas ninguém anda com dinheiro para investir, tá todo mundo apertado. Russo assentiu pensativo. Depois de um tempo em silêncio, disse: Talvez eu conheça alguém. Sério? Um amigo me comentou há pouco tempo que queria comprar algumas terras por aqui para criar cavalos. E você acha que ele se interessaria pelas nossas? Sem dúvida. E posso garantir que ele não vai lotear. O Luiz Andrade não pretende morar na fazenda, que é apenas um investimento. Onde posso encontrá-lo? Deixa por minha conta. Vou ligar para ele hoje mesmo e à noite te aviso. Jéssica o fitou desconfiada. Por que está sendo tão gentil comigo depois de tudo que houve? Ele olhou fundo nos olhos dela. Será que ainda não percebeu? Tudo o que diz respeito a você me interessa, Jéssica. Como diretor do Banco Nacional dos Fazendeiros? Perguntou com ironia. Como amigo. Ele fez uma pausa, a voz rouca. E como homem. O coração dela disparou. Parece que voltamos ao ponto de partida, não é? Basta você dizer sim, respondeu ele, roçando os dedos no seu rosto. Jéssica tentou se afastar, mas o toque dele a paralisou. De repente, sem pensar, ela o deixou aproximar-se. O beijo começou leve, quase inocente, e depois se aprofundou, intenso e inevitável. As mãos dela subiram até o pescoço dele, afagando seus cabelos grossos e macios. Ontem, ela murmurou, ofegante, pensei que nunca mais sentiria isso. Eu também, ele respondeu, abraçando-a com força. Ela respirou fundo e se afastou. Eu preciso ir. Vai ter uma festa na casa do meu tio hoje à noite. Quer ir comigo? Eu não sei. Pode ser uma boa chance para me conhecer melhor, disse ele com um sorriso travesso. Só precisa prometer que vai ficar ao meu lado. Na casa do seu Frederico Braga, o homem invisível que quer tomar a nossa fazenda? Ela provocou. Ele riu alto. Desde que você se comporte direitinho, prometo que não deixo meu tio notar nada. Mal posso esperar, respondeu Jéssica com um brilho nos olhos, aceitando o desafio. Posso confiar no seu comportamento exemplar? Prometo ser um anjo, ela disse, com um sorriso que desmentia cada palavra. Ela saiu rindo, mas ambos sabiam que não dissera a verdade. Naquela noite, quando Jéssica terminou de se arrumar, Russo já a esperava na sala, conversando animadamente com seu pai. Wanda, sua irmã, insistira para que ela vestisse um modelo ousado, um vestido colante de malha preta, preso ao pescoço por uma fivela brilhante de strass. O corte deixava as costas nuas, e o decote era profundo o bastante para provocar olhares de censura do seu Raimundo Maciel e de aprovação de Russo Braga. Equilibrando-se nos saltos altos das sandálias pretas, Jéssica desceu lentamente as escadas, saboreando a expectativa da reação dos dois homens. Desculpe a demora, Russo, ela disse com um leve sorriso. Posso garantir que valeu a pena, respondeu ele, levantando-se. O olhar dele a percorreu de cima a baixo, como se o ar ao redor tivesse ficado mais quente. Vestido novo, Jéssica? Perguntou Raimundo, num tom que misturava reprovação e preocupação. Wanda avisou que se o senhor reclamasse, era para pedir que ligasse direto para ela, pai, respondeu com malícia. Essas meninas vivem se juntando contra mim, resmungou Raimundo, levantando-se e deixando a sala. Podemos ir? Perguntou Russo, sorrindo. Sim, antes que ele pegue mesmo o telefone. Apenas quando já estavam na rodovia principal, Jéssica lembrou-se do tal amigo interessado nas terras. E o seu amigo? Ela perguntou. O que disse sobre o lote? Estava justamente falando disso com seu pai quando você chegou, respondeu Russo, mantendo os olhos na estrada. O seu Raimundo me pareceu empolgado. O Luiz Andrade vai vir no domingo para conhecer as terras. Que bom, ela disse. E logo pousou a mão no ombro dele. Mas me prometa uma coisa. Hoje não vamos falar de fazenda, dívidas ou bancos. Vamos esquecer de tudo, pelo menos por algumas horas.
Você quer dizer como duas pessoas normais que se gostam e estão indo a um encontro? Ele perguntou, divertido. Exatamente. Quase meia hora depois, os faróis do carro iluminaram os portões da imponente casa dos Braga, e Jéssica não conseguiu esconder o espanto. Russo dissera que a casa era grande, mas não mencionara que parecia um palacete de novela, com colunas de mármore, janelas amplas e jardins iluminados. Ao entrarem, foram recebidos por olhares atentos. Homens de terno escuro, seguranças discretos espalhados por todos os cantos. Por acaso seu tio costuma contratar o serviço secreto para receber convidados? Sussurrou Jéssica, divertida. Nunca perguntei, respondeu Russo, rindo baixo. Mas é bom você ter cuidado com o que diz. Cuidado? Eu? Ela brincou, apertando a mão dele. Isso é pedir o impossível. Ele a conduziu até um casal elegante, que conversava com um grupo de empresários. Tio Fernando e tia Ruth Braga, disse, apertando de leve a mão de Jéssica, como se pedisse que ela respirasse fundo. O homem, calvo e altivo, mantinha um sorriso estudado nos lábios. A mulher, com um vestido prateado cintilante, parecia entediada e exalava aquele tipo de frieza típica de quem está acostumada a ser bajulada. Senhora Tamaciel? Cumprimentou o tio, sem sequer estender a mão. É um prazer tê-la aqui. Fico feliz que o Russo tenha trazido companhia. Ele é um rapaz muito reservado. É mesmo? Perguntou Jéssica, arqueando as sobrancelhas. Não parece. O Russo prefere seus quadros às pessoas, comentou a tia Ruth, com um sorriso enviesado. Às vezes acho que ele gosta mais das telas do que da própria família. Ele apenas deu os ombros, segurando o riso. Aproveitando-se de uma pausa na conversa, Russo pegou 2 taças de champanhe e afastou-se com ela até o jardim iluminado. Sua tia falou a verdade? Perguntou Jéssica, bebendo um gole do líquido dourado. Em parte, respondeu ele, erguendo a taça num brinde silencioso. Mas, confesso, tenho preferido certas companhias ultimamente. Ela sorriu provocante. Imagino de quem está falando. Vou apresentá-la a alguns amigos e depois escapamos discretamente. Seu tio não vai gostar muito disso. Provavelmente não. Então vamos logo, sussurrou Jéssica com um brilho cúmplice no olhar. E enquanto caminhavam entre risadas contidas e olhares curiosos, os dois sabiam que aquela noite não terminaria como nenhuma outra. A brisa fria da noite brincava nos cabelos de Jéssica, enquanto ela contemplava a vastidão escura que o Lago Serene havia se tornado sob o luar. As águas profundas a assustavam, e ao mesmo tempo exerciam sobre ela um fascínio quase hipnótico. Uma lufada mais forte fez com que sentisse um arrepio, e ela cruzou os braços tentando se aquecer. Então, como se tivesse adivinhado, Russo colocou um agasalho quente sobre os seus ombros. Achei que ia precisar disso, disse ele suavemente. Você é muito atencioso, Russo. Jéssica aconchegou-se instintivamente nos braços dele. O barco balançava sobre o céu cravejado de estrelas, e o bom senso sussurrava que aquilo era um perigo, um homem encantador, um lago silencioso e um coração vulnerável. Como se lesse os seus pensamentos, Russo a puxou um pouco mais perto, as mãos firmes encontrando a cintura dela. Jéssica, acho que chegou a hora de você dar um passo importante na vida. Quero que confie em mim. Ela franziu o senho, tensa, e respirou fundo. Já estivera em situações assim antes, e sabia como podiam acabar. Eu não posso, Russo, disse ela, afastando devagar as mãos dele. Mas não dá para resistir para sempre, meu bem. Jéssica contou mentalmente até 3, sentindo o sangue subir-lhe às faces. Eu não pretendo resistir para sempre, mas eu tenho 21 anos. Pois é, justamente por isso. Dificilmente vai encontrar uma oportunidade melhor para resolver esse seu problema. E eu só quero te ajudar. Aposto que sim,
disparou sem entender de que problema ele falava. Você não faz ideia de quantos homens já se ofereceram para me ajudar com isso. E sabe o que eu disse a todos eles? Não. Sério? Então talvez já esteja na hora de dizer sim. Podemos começar devagarinho, passo a passo. Se você ficar com medo... Com medo? Ela enfureceu-se, empurrando-o. Agora estava encostada na amurada do barco, prestes a cair se ele desse mais um passo. O que quer dizer com isso? Jéssica, calma! Eu só quero te ajudar. Ajudar? Ela bufou, os olhos faiscando. Você acha mesmo que é por medo que eu me recuso? Pensa que sou alguma garotinha ingênua que se apavora diante do desconhecido, Russo Braga? Eu não disse isso. Ele respondeu segurando o riso contido. Só quis dizer que todos nós temos nossas fraquezas, pois essa não é uma das minhas. Eu não tenho medo de nada. Só acredito que certas coisas devem acontecer depois do casamento. Casamento? Ele repetiu espantado. Sim, casamento. Sabe, com padre, alianças e promessas de amor eterno. Por alguns segundos o silêncio pairou entre eles, até que Russo balançou a cabeça incrédulo. Espera, casamento? Eu só estava falando do seu medo da água, Jéssica, a menos que as alianças sejam tão grandes quanto uma boia salva-vidas. O rosto dela ficou vermelho como o casaco que vestia. A que distância fica a outra margem? Perguntou, fingindo observar o lago para esconder a vergonha. Não sei, respondeu ele, sufocando o riso. Muito longe. Se eu pular agora, chego lá amanhã? Ela ironizou. Russo riu e envolveu-a novamente pela cintura. Achei curioso todos esses homens querendo te ajudar com o medo da água. Deve pensar que sou uma maluca, ela murmurou. Não, só uma mulher que já passou por situações difíceis demais. Tirei conclusões apressadas. Isso você sempre faz, não é? Ele provocou, divertido. Sim, mas nunca com consequências tão desastrosas quanto essa. Deixa pra lá, não precisa ficar envergonhada, ele sorriu. Talvez tenha mesmo lido meus pensamentos. E o que estava pensando em Russo? Ela perguntou desafiadora. Que você é diferente das outras. Ele fitou-a com ternura. E que apesar de tudo, me importo com você. Que cavalheiro, ela brincou, tentando esconder o rubor. Mas agora que já superei a maior vergonha da minha vida, acho que podemos sair com o barco. Tem certeza? Absoluta. Então vamos para a cabine. Vai se sentir mais segura lá dentro. Tem certeza de que é só por isso ou está com segundas intenções? Perguntou ela, arqueando as sobrancelhas. Russo deu um meio sorriso provocante. E adiantaria mentir? Jéssica apenas balançou a cabeça, negando. Era o que eu imaginava, disse Russo, fingindo-se decepcionado. Mas pode preparar um drink para nós enquanto eu cuido do motor. Tentando manter o equilíbrio na minúscula cozinha do barco, Jéssica fazia de tudo para não pensar no balanço suave sob seus pés. Ah, como eu queria estar em terra firme, pensou. Mas havia concordado com Russo, por 2 motivos. Não queria parecer ingrata e não queria dar a ele a chance de retomar o assunto anterior. Abriu a pequena geladeira e encontrou uma garrafa de vinho branco. Serviu um copo, tomou um gole. O líquido desceu macio, suave, convidativo. Tomou outro, e mais outro. Quando percebeu, já tinha bebido o equivalente a um copo cheio, e outro ainda esperando. Um leve torpor subiu-lhe à cabeça, mas pelo menos o medo havia ido embora. Tudo certo aí embaixo? Russo apareceu no alto da escada, sorrindo. Tudo ótimo, respondeu ela, oferecendo-lhe um dos copos. Beba o seu também, vai te ajudar a relaxar. Ótima ideia, ela respondeu disfarçando o riso. Se ele soubesse quanto estava ajudando. Venha cá aqui, Jéssica, quero te ensinar a dirigir. Oh, não, obrigada. Mas subiu assim mesmo. Ficar ao ar livre parecia mais seguro. A Marina já havia ficado para trás. Sob a cobertura do convés, Jéssica observava Russo manejar o leme com firmeza. O barco deslizava sereno, cortando as águas prateadas sob o luar. Ela, contra a própria vontade, começou a relaxar. Vamos lá para cima, sugeriu ele, depois de algum tempo. Você ficou louco? E quem vai dirigir esse monstro? Russo riu.
Não há perigo, Jéssica. Estamos longe da costa. Vou deixar o barco à deriva um pouco. É a melhor forma de ver as estrelas. Desligou o motor e desceu à cabine, voltando logo com 2 sacos de dormir. Vamos? Tudo bem, se você diz que estamos seguros. Refiro-me apenas ao barco, murmurou, abraçando-a de leve. Ainda pretende me seduzir, é isso? Perguntou ela, rindo. Vejo que escolheu bem o cenário. Prefiro chamar de romântico. Ah, claro, com toda essa água em volta, eu estou completamente nas suas mãos. Então, meu plano foi um sucesso. Engano seu. Esqueceu que já derrubei meu irmão no chão uma vez? Ele era bem maior do que você. Num movimento rápido, Russo virou o corpo e, antes que ela entendesse o que estava acontecendo, viu-se deitada no piso, com as mãos presas acima da cabeça. Que é isso? Uma aula de karatê? Não, respondeu com os lábios a centímetros dos dela. É só para deixar claro que o que me impede de te seduzir é o respeito que eu tenho por você. Jéssica piscou sem saber se o provocava ou agradecia. Então não tem medo de mim, é isso? E você, tem medo de mim? Perguntou ele, soltando-a devagar, mas sem se afastar. Não. Ela respirou fundo. Para ser sincera, é de mim mesma que não confio. Há algo entre nós, Russo, algo que me assusta, que não devia acontecer. Tem razão, murmurou. Então por que estamos aqui? Porque nenhum dos dois aguenta ficar longe. Mas a gente se conhece há tão pouco tempo. Estamos falando de tempo ou de sentimento? Perguntou antes de lhe beijar suavemente os lábios. Ela resistiu. O amor vem com o tempo, Russo. Às vezes leva anos. Estamos falando de amor? Ele moveu a boca, roçando-lhe a testa, os olhos. Duvido que seja amor. Desejo, então? Murmurou. O que sinto por você é mais forte que isso, Jéssica. Que bonito, ela respondeu, ofendida e encantada ao mesmo tempo. Sabe que é o que toda mulher quer ouvir. Não é charme, é verdade. Eu já conheci muitas mulheres, mas nenhuma como você. Ela sentiu o rosto queimar. Queria duvidar, mas no tom de voz dele era sincero demais, e no fundo sabia que também sentia o mesmo. Que tal a gente olhar as estrelas? Sugeriu, tentando se recompor. Só mais um instante, Jéssica. A voz dele era um sussurro rouco antes de beijá-la novamente. Dessa vez, o beijo veio mais quente, mais urgente. O mundo desapareceu, o vento, o lago, o tempo. Os lábios de Russo percorriam-lhe o pescoço, os ombros, desenhando trilhas que faziam o coração dela disparar. Quando ele se inclinou, prestes a tocar-lhe o colo, Jéssica estremeceu. Russo parou imediatamente. Ergueu o rosto, viu o medo e o desejo misturados nos olhos dela. E então, com um suspiro contido, levantou-se. É melhor eu ligar o motor, antes que a gente se perca de vez. É melhor irmos lá para cima agora, disse Russo com a voz rouca e perturbada, ajudando-a a se levantar. Jéssica apenas assentiu. Cada um pegou um saco de dormir. Ela tirou as sandálias de salto, subiu na frente dele tentando respirar fundo e recuperar o controle. Vou buscar o vinho e já volto, disse ele, preparando-se para descer novamente. Não, implorou Jéssica, com um tom que o fez parar. Por favor, não vá, Russo. Ele se virou e, ao ver o rosto pálido dela sob a luz prateada, entendeu imediatamente. Desculpe, Jessie, murmurou, envolvendo-a com ternura. Por um instante esqueci do seu medo. Talvez seja melhor voltarmos. É tanta água à nossa volta, daqui de cima parece ainda mais profunda. Venha, vou te ajudar a descer. Não, apenas me abrace. Assim eu fico bem. Russo obedeceu. Puxou-a de leve e a fez encostar a cabeça em seu peito. Passou os dedos devagar pelos cabelos dela, como se quisesse domar o pânico com um gesto. Aos poucos, o tremor em seu corpo cessou. Está melhor? Ele perguntou suavemente. Sim, respondeu com um sorriso tímido. Vou ajeitar os sacos de dormir, tudo bem? Tudo bem. Minutos depois, ela estava deitada sobre o acolchoado macio, sobre o céu pontilhado de estrelas. Como se sente agora? Melhor, murmurou,
olhando-o com doçura. Você tem muita força, Jessie. Enfrentar seus próprios medos não é para qualquer um. Ela o fitou nos olhos. E você, Russo? Também sente medo de alguma coisa? Sim, respondeu sem hesitar. De perder você. Jennifer sorriu, mas logo o olhar se entristeceu. Se tem tanto medo de me perder, por que me levou para conhecer seus tios? Aquela festa foi horrível. Nunca vi gente tão fria e esnobe. Russo riu baixo e a abraçou. Será que não adivinha? Você disse que eu iria me conhecer melhor, mas acho que não entendi. Você é completamente diferente deles. Continue. Sua tia foi rude, seu tio condescendente. E aquele tal de Harry alguma coisa? Harry Lessen, da Lessen Empreendimentos. Isso, ele me pareceu bêbado. E logo arregalou os olhos. Espere, você disse Lessen Empreendimentos? Russo assentiu. Eles têm negócios com meu tio. Aquele homem devia estar preso. A empresa dele está acabando com as terras da região, com seus loteamentos horríveis. Algumas pessoas fazem parte disso, sim, mas nem todos. E você, Russo, está envolvido também? O que você acha? Perguntou olhando-a com intensidade. A opinião que me importa é a sua. Acho que há coisas que você ainda não quer me contar. Por exemplo, por que está num banco quando podia viver da sua arte? Ele sorriu e beijou-lhe a testa. Minha fã número 1? Não é brincadeira. Seus quadros têm alma. Você estudou arte na Itália, não foi? Por que desistiu? Porque a vida às vezes escolhe por nós, respondeu com a voz baixa. Ou alguém te desencorajou? Talvez. Mas o que te faz pensar isso? Porque você parece alguém que luta entre o dever e o que ama. Russo soltou uma risada curta. Aposto que suas primeiras palavras foram "eu tenho razão". Eu sei que tenho razão, retrucou rindo. E essa foi mesmo minha primeira frase. Russo caiu na gargalhada e o som misturou-se ao balanço tranquilo das águas. O riso dele se dissolveu num instante de silêncio, quando seus rostos se aproximaram. Você é incrível, Jessie. Tão decidida e ao mesmo tempo tão vulnerável. Quando você me olha assim, me sinto mais vulnerável ainda. Imagine se soubesse o que estou pensando agora, sussurrou, roçando os lábios no rosto dela até encontrar sua boca. O beijo começou leve, depois mais intenso. As mãos dele afastaram o casaco que a envolvia, explorando-lhe a pele com reverência. Jessica sentiu o corpo responder, como se o mundo inteiro tivesse parado ao redor deles. Mas de repente, o medo, não do lago, mas de si mesma, tomou conta. Ela se afastou, deitando-se de lado. Eu te assustei? Perguntou ele. Não, Russo, eu me assustei. Não queria que parássemos, mas precisava. Não tem problema, eu já conhecia as regras, respondeu com calma. Ela apoiou a cabeça no seu ombro, confusa. Não esperava que você reagisse assim. Alguém precisa manter a calma, disse ele, sorrindo de leve. Eu sinto muito. Você vive se desculpando, Jessie. É que me sinto frustrada. Nunca me senti assim antes. Um mergulho no lago resolveria, mas como isso está fora de questão, podemos ficar aqui e contar as estrelas. Jessica chegou mais perto, buscando reconciliação. Eu tive medo, Russo. Medo porque tudo isso é novo para mim. Ou medo porque era eu quem te abraçava. Porque a idealista Jessie Maciel não podia se apaixonar pelo vilão Russo Braga, o homem que ameaça a fazenda do seu pai? As palavras doeram, mas eram verdadeiras. Se pensa assim de mim, por que ainda se importa? Porque te admiro, respondeu ele suavemente. Você tem coragem, alma. Mesmo quando erra o alvo, ainda luta pelo que acredita.
Jéssica sorriu, emocionada. E você é o homem que me fez perder o rumo e o medo. Russo ia dizer algo, mas ela colocou o dedo em seus lábios. Não quero falar mais nada hoje. Só fica comigo. Ele beijou o dedo dela e a puxou para os seus braços. A lua os cobriu de prata. Ficaram assim, em silêncio, respirando juntos, dois corações que finalmente admitiam o que o orgulho insistia em negar. Como se sabe quando é amor de verdade, Russo? Ela perguntou enquanto ele se preparava para ligar o motor e voltar. Quando não é mais preciso perguntar, Jessie, respondeu ele, olhando-a com ternura. É melhor irmos para cima agora, falou o Russo perturbado, ajudando-a a se erguer. Jéssica concordou em silêncio, e cada um pegou um saco de dormir. Ela livrou-se das sandálias de salto e subiu à frente dele, lutando para que o ar voltasse aos pulmões. Vou buscar o vinho e volto num instante, disse ele assim que chegaram ao convés. Não, por favor, não vá, Ricardo. O tom suplicante da voz de Jéssica o fez encará-la, e ele imediatamente notou a palidez de seu rosto. Desculpe-me, Jéssica. Russo a envolveu ternurosamente. Por alguns minutos me esqueci do seu medo. Talvez seja melhor voltarmos. Toda essa água ao nosso redor, daqui de cima, parece ainda mais assustadora. Venha, vou ajudá-la a descer. Apenas me abrace, Ricardo, eu vou ficar bem. Russo a fez apoiar a cabeça em seu peito e passou a afagar-lhe os cabelos com carinho. Pouco a pouco o pânico foi se dissipando, e ela abriu os olhos devagar, forçando-se a encarar o lago. Está melhor? Perguntou ele suavemente. Sim. Vou deixá-la um instante para arrumar os sacos de dormir, está bem? Está. 1 minuto depois, ele a ajudava a deitar-se sobre o acolchoado macio que ajeitara para os dois no convés. Como se sente? Perguntou, acomodando-se ao lado. Melhor, respondeu ela com um leve sorriso. Sabe, Jéssica, você tem muita fibra. Eu sei o quanto é difícil enfrentar uma situação como essa. E você? Também sente medo de alguma coisa? De perder você. Ela o fitou surpresa. Se tem medo de me perder, então por que me levou para conhecer seus tios? Aquela festa foi horrível, Russo. Nunca vi gente tão fria e insensível. Russo riu, abraçando-a com carinho. Será que não adivinha o motivo? Você disse que aquela noite eu poderia conhecê-lo melhor, mas ainda não entendi como. Você é tão diferente deles. Aquela gente era snob, artificial. Continue. Não já falei bastante? Não. Quero ouvir sua opinião sobre a festa. Jéssica fez uma careta. Sua tia foi rude, seu tio, um tipo condescendente, quase insultante. E aquele tal de Hali Aladi, então, nem se fale. Lassen, Jéssica. O nome dele é Henrique Lassen, da Lassen Empreendimentos. Pois ele me parecia bêbado. Ela olhou alarmada. Você disse Lassen Empreendimentos? Exatamente. Aquele homem devia estar atrás das grades. Ele e a firma dele estão destruindo esta região com seus loteamentos e casas sem vida. Mas por que ele estava naquela festa? Algumas daquelas pessoas eram amigos dos meus tios, outras parceiros de negócios. Você participa dessas negociações? O que acha? Perguntou ele com um meio sorriso. A sua opinião é que me importa. Jéssica suspirou. Bem, o que eu sinto é que há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, o que você faz no Banco Nacional quando poderia viver apenas das telas que pinta? Russo beijou-a de leve. Minha fã número 1. Não sou crítica de arte, mas consigo ver sensibilidade e talento de sobra em seus quadros. Você me contou que estudou na Itália, e eu presumo que tenha sido arte. Por que desistiu, Russo? Seus pais o desencorajaram? Não, respondeu ele de forma seca. Então o que foi? O que a faz pensar que eu fui desencorajado? É a única explicação para alguém como você trabalhar num banco? Você nunca perde a mania de tirar conclusões apressadas, não é, Jéssica?
Aposto que sei quais foram as primeiras palavras que aprendeu a dizer. Eu tenho razão. Eu sei que tenho razão, corrigiu ela, rindo. O quê? Foi a minha primeira frase. Eu sei que tenho razão. Não duvido. Russo caiu na gargalhada e, ao fazer isso, seu corpo encostou-se ao de Jéssica. Você é incrível. Consegue ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Quando você me olha assim, me faz sentir mais vulnerável do que nunca, Russo. Imagine se soubesse o que eu estou pensando, murmurou ele com a voz rouca, percorrendo o contorno do rosto dela com os lábios antes de beijá-la. Jéssica sentiu as mãos dele deslizarem sob o casaco macio e não protestou quando Russo o abriu, acariciando-a com mais intimidade. Seus lábios desciam pelo pescoço, saboreando cada centímetro da pele aveludada, e ela não conteve um gemido de prazer. Arqueou o corpo contra o dele, os olhos fechados, entregue àquela mistura de medo e desejo. Russo a abraçou mais forte, e ela podia sentir cada contorno daquele corpo masculino junto ao seu. Sabia o efeito que provocava nele. Pouco a pouco, Jéssica percebeu a transformação que ocorria dentro dela. Nada do que ele fazia parecia errado, era natural, era perfeito. Pela primeira vez compreendia o poder de uma mulher diante de um homem dominado pelo desejo. Era maravilhoso e cruel.